Olá, alunos do Universo do Mecânico, bem-vindos a mais uma aula técnica no seu MEC Oficial, no canal do YouTube. Hoje, aula técnica de número 21, 2016, segundo semestre. Eu, instrutor Escopino, estarei com vocês neste treinamento abordando o tema atuador velas. Isso mesmo, nesta aula de número 21, abordaremos o tema velas de ignição, nesse treinamento, nessa sequência de aulas sobre motor e gerenciamento eletrônico do Toyota Corolla VVTi Flex Denso TC CS K1. Telinha de introdução para vocês. Devido à sua grande importância, teremos hoje uma aula exclusiva sobre as velas de ignição. Este verdadeiro ponto do circuito de ignição do motor que muito pode demonstrar ao reparador. Isso mesmo, as velas de ignição são itens obrigatórios, claro, nos motores ciclo Otto, e importantíssimos para você na hora do reparo, na hora da inspeção do veículo. Como é importante na remoção das velas ver cilindro por cilindro. Você vê a vela, que é um pedaço da câmara de combustão. Você pode enxergar lá dentro, com uma microcâmera, um endoscópio, com lâmpada, com câmera, enxergar lá dentro no cilindro. Porque a parte interna do motor é algo que, se você não desmontar, dificilmente você vê as coisas. Não, pelas velas é possível sim você ver um pedacinho desta câmara de combustão. Belezinha? Então vamos ao Corolla. Boa aula a todos. Aqui o veículo 1.8 16 válvulas flex, o foco do nosso treinamento. E na nossa diagramação, claro, é uma sequência da aula sobre sistema de ignição. Então aqui na ECU denso do Corolla, sinais de entrada na própria unidade e os comandados do sistema. Localização, claro, falar de velas de ignição, é algo simples, mas tem algumas características interessantes. Vamos lá. Como temos no Corolla um motor com 16 válvulas e 2 comandos, são instaladas de forma bem centralizadas as 4 velas de ignição, que ficam bem no centro da câmara de combustão para um bom início de chama. Pessoal, não é 100% dos motores 16 válvulas que tem 2 comandos. Hoje temos motores 16 válvulas com um comando só. Isso é verdade. Tá? Então, não vai pensar que todo motor 16 válvulas tem 2 comandos. Não. Você tem motores hoje com 16 válvulas, um comando só. Então, quando tem um comando só, a vela fica deslocada. Quando tem 2 comandos, como está centralizado, as velas ficam bem no meio, entre os 2 comandos, bem no centro da câmara de combustão, para iniciar a chama, a alta tensão requerida pelo sistema, o início da combustão. Vejam aí este atuador, a vela de ignição aplicada neste Toyota e, claro, o cabeçote, onde é possível ver a sua parte superior, a câmara de combustão, com as 16 válvulas e os orifícios das 4 velas bem no centro, bem posicionado aqui na parte central. E observe que a vela tem um eletrodo bem fininho, Vou falar sobre isso já já. Este componente, tão antigo e tão necessário nos motores ciclo Otto, gasolina, álcool, GNV e flex, permitem que ocorra a alta tensão necessária para o início da única fase de trabalho no motor de 4 tempos, a combustão. Então, claro, a vela de ignição é antiga, obviamente, centenária, e necessária, não tem como. Motores ciclo Otto precisam do início da chama. Gasolina, álcool, GNV, flex. Os motores ciclo diesel não precisam, porque só a alta taxa de compressão já aquece o combustível e ele se detona, tem a auto-ignição dele. Aqui não, precisa da vela de ignição. É interessante isso que comentei, para iniciar a única fase de trabalho. O motor tem 4 tempos: admissão, compressão, combustão e escape. Dos 4 tempos, só a combustão
é a fase de trabalho. As outras fases são fases complementares, ok? Funções, então, da vela de ignição. Vejam novamente, ó, detalhe, né? Já escrito na caixinha da vela que ela é de irídio, né? E com um eletrodo extremamente afinado, bem fininho. Nos seus dois eletrodos, que nesse caso são de irídio, permitem uma centelha de qualidade melhor, com menos possibilidade de fuga da mesma e que também tem uma durabilidade maior, chegando aos 40 mil quilômetros com excelente funcionamento. O dobro das velas resistivas convencionais, que duram em média 20 mil quilômetros. Então, essas velas do tipo irídio, né, tem possibilidade de uma centelha sem fuga, ou seja, não vai fugir entre os dois eletrodos, tá? Menor possibilidade de fuga, tem uma durabilidade maior e uma qualidade dessa centelha inicial melhor, né? Porque é muito fino a ponta, por onde sai a centelha e onde entra é extremamente fino. Qual que é a importância da vela de ignição no motor, né? O quanto que é importante, claro, né? Se a vela falhar, aquele cilindro falha também. E não tem nenhum substituto, né? Não tem nada ou ninguém que vai substituir essa falta de ignição nesse cilindro. O máximo que a ECU pode fazer é, identificando uma falha da ignição, cortar a injeção de combustível. É o máximo que ela pode fazer, tá? Então, isso também pode acontecer. Então, a importância é necessária a centelha ocorrer para que o motor não tenha falhas. E, claro, as velas de ignição são componentes importantes e muito bons no momento da reparação automotiva. É um serviço bom de se fazer, né? Alterando diretamente o desempenho e consumo do motor. Atenção ao flashover. A fuga, a trinca, o caminho externo da cerâmica da vela, que pode acontecer. Exatamente isso. Quando vocês pegarem a vela de ignição e já tem ali a formação desse desvio, desse raio na cerâmica, vai ter que trocar a vela e o cabo. Ah, esse carro não usa cabo. Tem que trocar a bobina. Porque se colocar uma nova, ela já tem uma tendência a formar novamente o flashover. Então, pegou vela de ignição com flashover, tem que trocar a vela e a bobina, neste caso, do Toyota Corolla. Belezinha? Vamos ao intervalo de aula, ao espaço dos nossos patrocinadores e volto na sequência falando mais sobre vela de ignição aqui no seu Mac. Já estamos de volta, caros alunos, para falar sobre a ligação elétrica, né? Mas claro, a vela de ignição, né? Está ligada a quem? A bobina, ao transformador de ignição. Vamos lá, a teoria. Não há ligação direta entre a ECU, né, a unidade de controle eletrônico do motor, e as velas de ignição. Mas, mesmo assim, é possível identificar qual cilindro está com deficiência. Tem duas formas da unidade do motor saber qual cilindro está falhando. Pelo sinal da sonda lambda, claro, se falhou a centelha, o sinal daquele cilindro vai dar uma mistura rica o tempo todo. Claro, falhou a centelha, né? Vai jogar combustível não queimado na sonda lambda, tá? Ou pela velocidade do sinal do sensor de rotação. Toda vez que dá a centelha e ocorre a combustão, o pistão é empurrado de forma rápida, muito veloz para baixo, do PMS ao PMI. E o módulo identifica isso. Então, quando não ocorre a combustão, né, fica lento. Lembre-se, dos 4 tempos, só um é de trabalho. Os outros 3 são complementares.
Então, aquele de trabalho, o pistão é empurrado forte, muito rapidamente para baixo. E aí a ECU consegue identificar falhas nesse sentido. Então, duas formas, pela sonda lambda e pelo sinal do sensor de rotação. E claro, como ignição é algo que, se não acontecer, é injetado combustível, e se isso for aí durante um tempo, vai danificar o catalisador, a ECU do motor, rapidinho, ó, corta. Põe 0,0 milissegundos o tempo de injeção do correspondente injetor. Ela corta, justamente para não ter o risco de danificar o catalisador. Então, falhou a parte de ignição, corta o bico correspondente. Como que o módulo sabe disso? Pelo sinal da sonda lambda e pela velocidade de resposta do sensor de rotação do motor. Testes e valores. Observem em destaque, né, nessa imagem da vela, olhem a ponta de irídio, né? É muito fina. Observem. E não é só o eletrodo central, né? O eletrodo lateral também tem uma pontinha de irídio. Podem ver. Não é só o central que é fininho. O lateral também tem a ponta afinada. Ou seja, mesmo ali com intempéries, com pressão de ar, etc., dificilmente a centelha vai fugir de onde tem que ir, fazendo falhar, porque está muito bem centralizado. Nessa telinha de telas e valores, o teste de resistência da vela não é muito eficiente, portanto, não é conclusivo. O que vale muito a pena é a visualização do seu funcionamento no osciloscópio. Mas como é com monobobina, é necessário um adaptador especial. Então é assim, tem pessoas que têm o hábito de medir a resistência da vela de ignição. Não é um teste conclusivo, porque internamente pode ter o quê? Pequena abertura que o multímetro não consegue passar ali para medir resistência, né? Não consegue. Então não é conclusivo. Para cabo de vela é, para vela não é conclusivo, tá? Não é um teste muito eficiente. Mesmo porque a bobina libera o que ali? Alta tensão, né? Qualquer pequena abertura entre os materiais, essa alta tensão vai passar sem nenhum problema. Agora, visualizar o funcionamento do secundário no osciloscópio ajuda. Mas como tem monobobina, precisa de adaptador especial do equipamento ou levantar a monobobina, colocar um prolongador e aí sim fazer a medição. Tá? No scanner, observem. Temos aqui temperatura do catalisador e avanço da ignição. Podemos visualizar o funcionamento do sistema de ignição via scanner, mas apenas é visualizado o que a ECU comanda, as monobobinas, o avanço, o atraso de ignição. Então, assim, o teste mais prático para determinar qual cilindro falha é desligando o atuador, é desligando a bobina, coisa mais fácil. Pegou o Corolla, está falhando o cilindro? Quem é que está falhando? Eu posso desconectar uma por uma das bobinas. Aqui não tiver queda, é porque ali está a falha do cilindro. Ah, eu posso comprovar mudando a bobina de lugar? Pode, respeitando os conectores elétricos, eu posso mudar a bobina de lugar, sem problemas, tá? A vela, aí removendo a vela, eu vou enxergar o que está acontecendo no cilindro. Detalhe, não se esqueçam de sempre analisar a parte mecânica. Por quê? Às vezes você vê a vela encharcada, o defeito é a vela, só trocar a vela? Não. Aquele cilindro está com falha de válvula, por exemplo. Então, dois testes bem básicos, mas muito eficientes são teste de compressão de motor, teste de vazão de cilindros. São testes distintos. Um é medir a compressão, outro é medir a vazão de cilindros. Cada um tem um equipamento, uma ferramenta específica. Para medir a compressão do motor, é o manômetro de compressão. Para medir a vazão de cilindro, são dois relógios que eu injeto ar com o motor em PMS, na fase de combustão, um por um. Então, são duas coisas distintas que, somadas, eu fecho praticamente um diagnóstico interno do motor.
Então não se esqueçam, medidor de compressão, medidor de vazão de cilindros. E aqui na tela, né, a seleção do sistema, né? Então tem aí sistema de direção do Toyota, injeção TCCS Flex e a mais antiga TCCS2, né, Flex também. Dica: ao serem retiradas as velas de ignição, devem ser analisadas cilindro por cilindro, principalmente na cor dessa ponta da vela e resíduos em seus eletrodos. Lembrando que sua ponta é um pedaço da câmara de combustão. A vida útil dessa vela de ignição de iridium é de 40 mil quilômetros. Então, no manual do Corolla, tá lá, troca de velas, 40, 80, 120, 160, 200 mil. Ou seja, a cada 40 mil quilômetros tem que ser feita a troca do jogo de velas desse motor. Belezinha? Chegamos aqui ao final de mais uma aula técnica. Obrigado por nos acompanhar aqui no seu Mac. Acompanhe as aulas gravadas pelo YouTube no canal O Mac Oficial. Um abraço a todos e até a nossa próxima aula.